A paz de Deus, meus irmãos. Hoje venho compartilhar um testemunho que marcou minha família e mostrou como o Senhor age nos momentos mais difíceis. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e desde pequena fui criada na fé, com meus pais sempre presentes na obra da piedade. Eles me ensinaram a buscar a Deus em tudo e a confiar que Ele nunca nos abandona. Quando eu tinha 22 anos, conheci um irmão na Irmandade. Ele era educado, trabalhador e sempre participava das reuniões. Todos o elogiavam, e meus pais também o aprovavam. Ele pediu a palavra para mim, e depois de orarmos muito, aceitamos o noivado. O casamento foi simples como manda a nossa doutrina, e no início tudo parecia bem. Mas com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Ele chegava tarde em casa, dizia que estava trabalhando, mas às vezes o cheiro de perfume era diferente. Eu orava, pedia a Deus que me mostrasse a verdade, mas tinha medo de desconfiar sem motivo. Até que um dia minha irmã mais nova, que trabalhava perto de onde ele dizia estar, viu algo que não deveria. Ela me chamou e disse: Ana, eu vi ele entrando num lugar que não é do trabalho. Tem algo errado. Meu coração se apertou. Eu não queria acreditar, mas não podia ignorar. Orei a noite inteira: Senhor, se tem algo errado, me mostra. Não quero viver numa mentira. No dia seguinte, minha mãe sonhou com um varão que lhe disse: ele não é quem diz ser. Procure no nome dele. Ela me contou, e eu, com medo, comecei a investigar. Descobrimos que ele tinha outro nome, outro passado, e que já tinha sido casado antes. Pior, tinha deixado a primeira esposa e filhos por causa de dívidas e más companhias. Ele mentiu para todos na Irmandade, fingindo ser um irmão fiel. Quando confrontei, ele tentou justificar, mas a verdade já estava clara. Meus pais, com muita dor, foram até os anciãos e contaram tudo. Eles oraram, buscaram orientação, e o caso foi levado à Irmandade. Ele foi chamado para se explicar, mas não houve arrependimento. Acabou se afastando e nós, com o coração partido, tivemos que seguir em frente. Hoje, graças a Deus, estou em paz. Aprendi que nem tudo que parece certo é. Mas também vi que Deus não nos deixa sozinhos. Ele revelou a verdade no tempo certo e nos deu forças para superar. Minha família está unida, e eu confio que o Senhor tem um propósito para mim. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Ore, busque a Deus, e Ele vai mostrar o caminho. Não tenha medo da verdade, pois só ela nos liberta. Comenta aqui se precisa de oração, e vamos levar este testemunho adiante para que mais irmãos fiquem alertas. Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que o Senhor me ensinou uma das lições mais difíceis da minha vida, a diferença entre a aparência e a realidade. Porque, vejam bem, ele não era apenas um irmão que cantava os hinos com voz firme ou que levantava a mão nas orações. Ele era um lobo em pele de cordeiro, como a palavra já nos alerta. E o pior não foi a mentira em si, mas o fato de que por um tempo eu duvidei de mim mesma. Achava que estava sendo orgulhosa, desconfiada, que não estava suportando com amor, como a Bíblia manda. Quantas noites eu chorei em silêncio, pedindo a Deus: Senhor, se eu estou errada, me corrige. Mas se não estou, me dá forças para agir. E Deus ouviu. Não do jeito que eu queria, não na hora que eu pedia, mas ouviu. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, não. Ele é Deus de ordem, de verdade, de justiça. E quando a verdade veio à tona, não foi com escândalo, não foi com gritaria. Foi com uma tranquilidade que só quem já passou por isso entende. Os anciãos, com muita sabedoria, trataram do caso com discricionariedade, como manda o nosso regulamento. Não houve exposição desnecessária, não houve fofoca. Foi tudo feito dentro da ordem, com oração, com jejum, com busca da vontade de Deus. Mas, como doeu, irmãos. Doeu porque eu tinha sonhado com aquele casamento. Doeu porque eu tinha me preparado para ser uma esposa submissa, para cuidar do lar, para apoiar meu marido na obra. Doeu porque, de repente, tudo desmoronou, e eu me senti como aquelas mulheres da Bíblia que foram traídas, enganadas, abandonadas. Mas foi aí que eu vi a mão de Deus de verdade. Porque quando tudo parecia perdido, foi que Ele mais esteve perto. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me abraçaram e disseram: Filha, Deus permite, mas Ele também restaura. E foi assim. Pouco a pouco a dor foi passando. Não desapareceu de uma hora para outra, não. Mas Deus foi sarando as feridas. Eu comecei a participar mais dos cultos, a servir na obra da piedade, a ajudar as irmãs mais novas. E aos poucos, o vazio foi sendo preenchido pela paz que só Ele pode dar. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi misericordioso. Porque Ele não só me tirou daquele engano, como também me ensinou a ser mais cautelosa, a não me deixar levar pelas aparências. Aprendi que antes de aceitar qualquer pedido de palavra, é preciso orar muito, buscar conselho dos mais velhos, e acima de tudo, esperar a confirmação de Deus.
Porque o inimigo das almas está sempre à espreita, irmãos. Ele sabe onde dói, sabe onde fraquejamos. E muitas vezes ele usa até mesmo aqueles que parecem ser os mais fiéis para nos enganar. Mas Deus é maior, Deus é fiel. E Ele não deixa os seus filhos desamparados. Se você está passando por uma prova assim, não desanime. Não pense que Deus se esqueceu de você. Ele está vendo, Ele está ouvindo, e no tempo certo Ele vai agir. Só não desista. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Busque a Deus em oração, busque os irmãos mais velhos, busque a direção do Espírito Santo. Porque a vitória já é nossa. Jesus já venceu o mundo, e Ele vai nos dar forças para vencer também. E eu termino este testemunho com um pedido. Orem por mim. Orem para que Deus me guarde, para que eu não caia em nenhum outro engano. Orem pelas irmãs que estão sofrendo em silêncio, que têm medo de falar, que acham que não tem saída. Orem pelos casamentos, para que Deus os fortaleça, para que o inimigo não consiga destruir o que Deus uniu. E orem pelos que se afastaram, para que eles se arrependam e voltem para os braços do Pai. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Que Ele guarde suas famílias, seus lares, seus corações. E que este testemunho sirva para alertar, para edificar, para mostrar que mesmo nas piores tempestades, Deus está no controle. Se você se identificou com esta história, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir esta palavra. E se você está passando por algo parecido, não hesite em pedir oração. Estamos aqui, como Irmandade, para nos apoiar, para nos fortalecer, para levar aos outros aos pés do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não nos abandona, mesmo quando achamos que tudo está perdido. Porque eu poderia ter me deixado levar pela amargura, pelo ódio, pela vontade de me vingar. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, me ensinou a perdoar. Não foi fácil, não. Todas as noites eu chorava no meu quarto perguntando: por que, Senhor? Por que comigo? Mas aos poucos, Ele foi sarando as minhas feridas. Foi me mostrando que o perdão não era para aquele homem, era para mim. Era para eu poder seguir em frente, sem o peso da raiva no coração. E hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Porque Ele não só me tirou daquele casamento, como também me deu uma nova oportunidade. Não estou dizendo que é fácil recomeçar, não. Tem dias que a solidão aperta, tem dias que a saudade daquilo que poderia ter sido ainda dói. Mas eu confio que Deus tem um plano. E enquanto eu espero, eu me apego à sua palavra. Porque Ele disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Isaías 55, 8. E se Ele permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele vai usar a minha dor para abençoar alguém. E foi isso que aconteceu, irmãos. Porque depois que eu compartilhei o meu testemunho com algumas irmãs da Irmandade, eu descobri que não estava sozinha. Tinham outras passando pelo mesmo, outras que também tinham sido traídas, outras que também tinham sido enganadas. E juntas, nós começamos a orar. Nós começamos a nos fortalecer na palavra. Porque a igreja não é só um lugar onde a gente vai aos domingos, é uma família. É um lugar onde a gente chora junto, onde a gente se levanta junto, onde a gente carrega a cruz uns dos outros. E eu quero dizer para vocês que estão ouvindo isso hoje, não desista. Não desista do seu casamento se ainda há esperança. Ore, jejuem, busquem a Deus de todo o coração. Mas se, como no meu caso, não há mais jeito, saiba que Deus não vai te abandonar. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar forças para recomeçar. Porque Ele é o Deus que restaura, que sara, que liberta. E eu termino com mais um pedido: vigiem. Vigiem nos seus lares, vigiem nos seus corações. Porque o inimigo não dorme. Ele está sempre procurando uma brecha, um momento de fraqueza, uma desculpa para entrar e destruir. Mas se nós estivermos firmes na palavra, se nós estivermos unidos em oração, ele não vai conseguir. Porque o que Deus ajuntou, o homem não separe. Marcos 10:9. E se o homem tentar separar, que seja pela vontade de Deus, não pela nossa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos dê discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo e sabedoria para tomar as decisões certas. E que, acima de tudo, a sua paz, aquela paz que o mundo não pode dar, esteja conosco, todos os dias das nossas vidas. Se este testemunho tocou seu coração, deixe um glória a Deus nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir que Deus ainda opera milagres. E se você está passando por uma luta, não se cale. Procure os irmãos mais velhos, procure os anciãos, procure quem pode orar por você. Porque nós não somos sozinhos nesta caminhada. Nós somos um só corpo em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.
E foi assim, irmãos, que eu aprendi que às vezes o silêncio não é virtude, mas sim uma prisão. Porque eu fiquei calada por muito tempo, engolindo lágrimas, engolindo dúvidas, engolindo até mesmo a voz do Espírito Santo que me alertava. Eu achava que era minha obrigação suportar, que era meu dever como esposa permanecer naquela situação, mesmo que meu coração estivesse se partindo em 1000 pedaços. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não deixou que eu me perdesse no meu próprio engano. Foi numa noite de quarta-feira depois do culto que tudo mudou. Eu estava no meu quarto, de joelhos como sempre fazia, pedindo a Deus forças para mais um dia. E foi ali, naquele momento de quebra, que eu ouvi uma voz, não era um som, não era um barulho, mas era uma certeza no meu espírito que me disse: filha, você não precisa mais carregar isso sozinha. Eu tremi, eu chorei. E pela primeira vez em meses, eu senti um alívio tão grande que pensei que meu peito ia explodir. No dia seguinte, eu procurei minha mãe. Não foi fácil. Minha mãe é daquelas mulheres fortes da obra, que não gosta de ver fraqueza, que sempre diz: orar e confiar, o resto Deus faz. Mas quando ela viu o meu estado, quando ela viu os meus olhos inchados de tanto chorar, ela me abraçou e disse: minhas filhas, a gente vai orar. E foi ali no quarto dela, de joelhos no chão frio, que eu derramei tudo que estava guardado. E minha mãe orou. Orou com uma fé que eu não tinha mais. Orou com uma autoridade que só quem já viu Deus agir muitas vezes tem. E quando ela terminou, ela olhou para mim e disse: agora você vai fazer o que a palavra manda. Você vai procurar os anciãos. Eu confesso que senti medo. Medo de ser julgada, medo de que pensassem que eu era uma esposa rebelde, medo de que dissessem que eu tinha que voltar para casa e resolver as coisas com meu marido. Mas quando eu sentei na frente daquele irmão mais velho, um homem que já tinha visto gerações passarem na comum, ele não me olhou com reprovação. Ele olhou para mim com uma tristeza tão profunda que eu quase não aguentava encarar. E ele disse: filha, o casamento é uma bênção de Deus, mas o pecado não pode ficar escondido na casa do Senhor. Ele não me pressionou. Não me obrigou a nada. Só me pediu para contar tudo, do início ao fim. E quando eu terminei, ele fechou os olhos, suspirou e disse: nós vamos orar. E depois, nós vamos tomar as providências que a palavra ensina. Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil ver meu casamento desmoronar diante dos meus olhos. Não foi fácil ouvir as pessoas murmurando. Não foi fácil sentir o peso dos olhares quando eu voltava para a casa dos meus pais. Mas eu posso dizer uma coisa: Deus nunca me abandonou. Mesmo nos dias em que eu achava que não ia aguentar, Ele estava lá. Nas noites em que eu acordava com o coração apertado, era como se eu sentisse uma mão no meu ombro me dizendo: eu estou aqui. E aos poucos, a dor foi passando. Não desapareceu de uma hora para outra, não. Mas ela foi perdendo a força, foi perdendo o poder sobre mim, porque eu aprendi a entregá-la nas mãos daquele que cura todas as feridas. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Vejo como Ele me tirou de um lugar de escuridão e me colocou num lugar de luz. Não foi do jeito que eu imaginava, não foi do jeito que eu planejava, mas foi do jeito dele. E o jeito dele é sempre o melhor. Porque se eu tivesse ficado, se eu tivesse engolido tudo em nome de uma falsa submissão, eu teria me perdido. Eu teria me tornado uma sombra do que Deus queria que eu fosse. Mas Ele não permitiu. Ele me libertou. E é por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando isso com vocês. Porque eu sei que tem muita irmã passando pelo mesmo que eu passei. Tem muita irmã que está sofrendo calada, achando que não tem saída, achando que tem que aguentar qualquer coisa em nome do casamento. Mas eu digo a você, Deus não quer isso. Deus não quer que você viva no inferno disfarçado de lar. Deus quer que você viva na paz dele, na justiça dele, na verdade dele. E se algo está te oprimindo, se algo está te destruindo, busque ajuda. Fale com os irmãos mais velhos. Ore, jejué. Não fique sozinha, porque o inimigo adora o silêncio. Ele adora quando a gente guarda as coisas para nós mesmos, quando a gente acha que não pode contar para ninguém. Mas a luz de Deus não age assim. A luz de Deus expõe, a luz de Deus cura, a luz de Deus liberta. E é essa luz que eu quero que brilhe na vida de cada um de vocês. Então, se você está passando por uma luta, não desista. Se você está sentindo que não aguenta mais, clame por Deus. Porque Ele ouve, Ele vê. E no tempo dele, Ele age. Não como a gente quer, não como a gente planeja, mas sempre do jeito certo. Sempre do jeito que vai nos levar para mais perto dele. E eu termino com um versículo que Deus colocou no meu coração nessa caminhada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Foi isso que eu fiz. Foi isso que me salvou.
E é isso que eu oro para que cada um de vocês também faça. Que Deus abençoe a todos. Que Ele fortaleça os que estão fracos, que Ele console os que estão tristes, que Ele liberte os que estão presos. E que, acima de tudo, a paz dele, aquela paz que o mundo não pode dar, esteja em seus corações hoje e sempre. Se este testemunho te tocou, deixe um aleluia nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. E se você está precisando de oração, escreva aqui que eu e muitos irmãos vamos levar o seu pedido ao trono da graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, eu poderia ter ficado amargurada, poderia ter me revoltado contra Deus, contra a vida, contra as pessoas. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos dele, quando a gente deixa que ele tome conta, a gente descobre que até nas piores dores, até nas maiores decepções, tem uma luz, tem uma saída, tem um propósito. Eu lembro que nos primeiros dias depois que tudo veio à tona, eu acordava com um peso no peito, o medo que não deixava eu respirar direito, medo do futuro, medo do que as pessoas iam pensar, medo de não conseguir seguir em frente. Mas aí naqueles momentos em que eu achava que não ia aguentar, uma palavra vinha no meu coração: confia. Só isso. Confia. E eu sabia que não era a minha voz. Era Deus falando manso, mas firme, como só Ele sabe fazer. Foi então que eu comecei a entender que a minha história não tinha acabado ali. Que Deus não tinha me abandonado, não. Ele só estava me preparando para algo maior. Para algo que eu ainda não conseguia enxergar, mas que Ele já estava vendo lá na frente. E sabe, irmãos, uma das coisas que mais me doía era pensar que eu tinha falhado. Que eu não tinha sido uma boa esposa, que eu não tinha sido suficiente. Porque a gente, como mulher, às vezes acha que a gente tem que ser perfeita, que a gente tem que aguentar tudo, que a gente tem que segurar o casamento sozinha. Mas não é assim. Não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente seja fiel, sim. Que a gente ame, sim. Que a gente perdoe, sim. Mas Ele não quer que a gente se anule. Ele não quer que a gente fique num lugar onde a gente é desrespeitada, onde a gente é enganada, onde o nosso coração é pisado. E foi aí que eu entendi: ser submissa não é ser boba. Ser submissa não é fechar os olhos para mentira. Ser submissa é confiar em Deus acima de tudo e de todos. É deixar que Ele guie os nossos passos, mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando dói. E dói, irmãos. Não vou mentir para vocês dizendo que foi fácil. Não foi. Teve noite que eu chorei até não ter mais lágrimas. Teve dia que eu não queria sair da cama. Teve momento que eu pensei: será que eu mereço isso? Será que eu fiz algo para merecer? Mas aí Deus, na sua misericórdia, me lembrava: filha, não é sobre merecer. É sobre confiar. É sobre me deixar ser o teu Deus. E foi assim, aos poucos, que eu fui me levantando. Primeiro foi aceitar a ajuda dos meus pais. Meu pai, que sempre foi um homem de oração, me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer: Júlia, às vezes Deus permite que a gente passe pelo fogo não para nos destruir, mas para nos purificar, para nos tornar mais fortes, para nos aproximar dele. E minha mãe, com aquele jeito dela, tão sábio, tão cheio de amor, só me abraçava e dizia: Deus não erra, filha. Se Ele permitiu, é porque tem um propósito. E tinha mesmo. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que se eu tivesse ficado naquele casamento, eu teria perdido muito mais do que um marido. Eu teria perdido a minha paz. Eu teria perdido a minha dignidade. Eu teria perdido a minha fé. Porque quando a gente insiste em segurar o que Deus já soltou, a gente acaba se afogando. E Deus não quer isso pra gente. Ele quer que a gente viva, que a gente respire, que a gente seja livre. E a liberdade, irmãos, não é fazer o que a gente quer. Liberdade é fazer o que Deus quer. É estar no lugar que Ele preparou pra gente. É viver de acordo com a sua vontade, mesmo quando a gente não entende. Hoje eu posso dizer que estou em paz. Não porque tudo está resolvido, porque ainda tem dias difíceis, ainda tem lembranças que doem e bate, porque eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Ele não me abandonou. E eu sei que no tempo dele, Ele vai restaurar tudo o que foi quebrado. E falando em restauração, eu não podia terminar esse testemunho sem contar uma coisa que aconteceu esses dias. Eu estava na reunião, como sempre, e uma irmã que eu nem conhecia direito veio até mim e disse: Irmã, Deus me mandou te dizer que Ele está preparando algo novo na sua vida. Que você não olhe para trás com saudade do que foi, mas que você olhe para frente com esperança no que vai ser. Eu quase caí, irmãos. Porque só Deus para saber que eu estava precisando ouvir aquilo exatamente naquele momento. E é assim que Deus age.
Ele usa as pessoas, ele usa as circunstâncias, ele usa até as nossas dores para nos mostrar que ele tá lá, que ele não esqueceu da gente, que ele tem um plano. Então, se você tá lendo isso hoje e tá passando por uma situação parecida, seja traição, seja decepção, seja qualquer coisa que tá te fazendo pensar que não tem mais jeito, eu quero te dizer, tem jeito sim. Pode não ser do jeito que você tá imaginando, pode não ser no tempo que você quer, mas tem jeito. Porque Deus é especialista em fazer milagres onde não tem mais esperança. Ele é especialista em transformar cinzas em beleza, dor em alegria, derrota em vitória. Só não desista. Só não solta a mão dele. Porque quando a gente segura firme em Deus, nenhuma tempestade é grande demais. Nenhum vale é fundo demais. Nenhuma noite é longa demais. E para fechar, eu quero deixar um desafio para vocês. Ora hoje. Ora com fé. Ora com o coração. Não ora só por orar, não. Ora como se a sua vida dependesse daquilo, porque depende. Ora como se Deus fosse responder, porque Ele vai. E depois de orar, espera. Espera no Senhor. Não adianta a gente clamar e depois querer resolver tudo do nosso jeito. Não. A gente clama, a gente entrega, e a gente confia que Ele vai agir. Porque no final das contas, irmãos, a gente não tá sozinho nessa caminhada. A gente tem um Pai que nos ama, que nos vê, que nos ouve. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Que Deus abençoe a vida de cada um que está lendo essa mensagem. Que Ele fortaleça, que Ele console, que Ele renove as forças de quem está cansado. E que, acima de tudo, Ele nos ensine a confiar em Ele cada dia mais. Se esse testemunho te edificou, compartilha. Se você precisa de oração, escreve aqui que a Irmandade vai orar por você. E se você está passando por algo parecido, não se cale. Busca ajuda. Busca a Deus. Porque Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa esperança. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que a minha história não tinha acabado ali. Não, não era o fim. Era só mais uma página que Ele estava escrevendo na minha vida. Uma página que, mesmo com lágrimas e dor, ia me levar mais perto dele. Porque é assim que o Senhor age, não é? Ele não nos deixa onde a gente caiu. Ele nos levanta. Ele nos restaura. Ele nos faz mais fortes do que éramos antes. Eu lembro que depois que tudo veio à tona, eu fiquei com tanto medo de sair de casa, de encarar os olhares, as perguntas, os comentários. Achava que todo mundo ia me julgar, que iam dizer: olha lá, a irmã que não soube guardar o seu lar. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu voltei para Comum pela primeira vez, foi minha irmã na fé, a irmã Maria, aquela que sempre senta nos fundos, quietinha, mas que ora como ninguém, que veio até mim e segurou minha mão. Ela não falou nada, só apertou minha mão e disse: Deus é contigo, irmã. Não esquece disso. E naquele momento, irmãos, foi como se o próprio Senhor estivesse falando comigo através dela. Porque a Irmandade, quando é verdadeira, não julga. Ela acolhe, ela ora, ela levanta quem caiu. E isso me fez lembrar de quando eu era pequena e minha mãe falava: filha, na Comum a gente não é família de sangue, mas a gente é família no espírito. E é verdade. Quando a gente tá fraco, tem um irmão que ora por nós. Quando a gente tá perdido, tem uma irmã que nos guia de volta. Quando a gente tá com o coração partido, tem a palavra de Deus que sara. Claro que não foi fácil. Teve dias que eu acordava e a primeira coisa que vinha na minha mente era a traição, a decepção, a vergonha. Mas eu aprendi uma coisa: a gente não pode deixar o inimigo roubar a nossa paz. Não pode. Porque se a gente ficar remoendo o passado, a gente não vê a bênção que Deus está preparando para a gente no presente. E foi isso que eu fiz. Toda vez que aquele pensamento vinha, eu orava. Toda vez que a dor apertava, eu abria a Bíblia. Toda vez que a solidão batia, eu ia para Comum, mesmo que fosse só para ficar no silêncio, sentada nos fundos, ouvindo os hinos. E foi numa dessas noites, irmãos, que Deus me falou de novo. Não foi em sonho dessa vez, não. Foi na oração. Eu estava ali de joelhos no meu quarto, e de repente veio uma paz tão grande no meu coração que eu não conseguia explicar. Era como se o Senhor estivesse dizendo: filha, já passou. Eu tirei você dessa. Agora é hora de seguir em frente. E eu senti, irmãos, que era a hora de perdoar. Não por ele, não. Por mim. Porque ódio, rancor, amargura, isso tudo é peso. E Jesus já carregou a cruz por nós. Ele não quer que a gente carregue mais peso nenhum. Então eu orei. Orei por ele, pelo perdão, pela restauração da vida dele, porque a gente não pode esquecer que mesmo quando a gente é ferido, a gente ainda tem que amar como Cristo amou. E não foi fácil, não. Teve dias que eu ainda sentia aquela pontada no peito, aquela lembrança que doía. Mas eu continuava orando.
Porque a oração, irmãos, é a nossa arma, é o nosso refúgio, é a nossa força. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquele relacionamento, como Ele me deu uma nova chance. Hoje eu sirvo na obra da piedade, ajudando as irmãs mais novas, falando para elas: não tenham medo de buscar a Deus. Não tenham medo de falar quando algo não está certo. Porque Deus ouve, Deus vê, Deus age. E é incrível como Ele usa as nossas feridas para abençoar outros. Tem uma irmãzinha lá na comum, a Ana, que está passando por uma situação parecida. O marido dela está se afastando, está saindo tarde, chegando com desculpas. E ela veio até mim chorando, com medo de falar, com medo de ser julgada. E eu falei para ela: Ana, não espera chegar no fundo do poço para clamar. Ora agora. Busca a Deus agora. Porque Ele não quer te ver sofrendo. Ele quer te ver livre. E sabe o que ela me disse outro dia? Que depois que a gente conversou, ela orou com o coração, e Deus deu paz para ela. Não resolveu tudo ainda não. Mas ela tá firme. Ela tá confiante. Porque ela sabe que Deus não vai deixar ela sozinha. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, irmãos. Deus não nos abandona. Mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, Ele tá ali do nosso lado segurando a gente. Mesmo quando a gente não enxerga a saída, Ele já tá preparando o caminho. Mesmo quando o coração tá partido, Ele tá sarando cada pedacinho. Então, se você tá lendo isso e tá passando por uma luta, não desista. Não se cale. Busca a Deus. Fala com a Irmandade. Porque a gente não foi feito para carregar fardo sozinho. A gente foi feito para viver em comunhão, para se apoiar, para se levantar juntos. E se você já passou por algo assim e Deus te libertou, não guarda esse testemunho para você. Compartilha. Fala para alguém. Porque a sua história pode ser a luz que alguém precisa para sair das trevas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça, que Ele console, que Ele renove as forças de quem está cansado. E que, acima de tudo, Ele nos ensine a confiar em Ele cada dia mais, porque só nele a gente encontra paz verdadeira. Se esse testemunho te tocou, deixa um amém nos comentários. Se você precisa de oração, escreve aqui que a Irmandade vai interceder por você. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha. Porque a gente nunca sabe quem precisa de um pouco de esperança hoje. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Até a volta de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que Ele nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu achava que não tinha mais forças, quando as lágrimas não paravam e o coração parecia que ia explodir de tanta dor, Ele estava ali, quieto, trabalhando nas coisas que eu não via. Porque Deus não age no barulho, não. Ele age no silêncio do coração quebrantado, na oração que a gente faz de madrugada quando ninguém está olhando. Ele age quando a gente entrega tudo nas mãos dele e diz: Senhor, eu não aguento mais, mas eu confio em Ti. E foi nesse confiar que eu aprendi uma coisa muito grande. Deus não nos tira das lutas só porque a gente pede. Às vezes, Ele deixa a gente passar pelo fogo para purificar, para fortalecer, para mostrar para a gente mesmo do que a gente é capaz quando está na mão dele. Porque a fé não é só para hora boa, não. Fé é para a hora que o chão sai debaixo dos pés, que a gente não enxerga a saída, que a dor aperta o peito. É nessas horas que a gente descobre se a nossa fé é de verdade ou se é só de boca para fora. Eu poderia ter desistido. Poderia ter me revoltado, poderia ter dito: Deus, por que Tu deixou isso acontecer comigo? Mas, irmãos, se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho. Porque foi na dor que eu aprendi a depender mais dele. Foi no choro que eu senti o colo do Pai. Foi na traição que eu entendi o valor da fidelidade, não a fidelidade do homem que falha, mas a fidelidade de Deus que nunca muda. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aquilo que o inimigo quis usar para me destruir, Deus transformou em bênção. Porque foi ali, naquela dor toda, que eu me aproximei mais da Irmandade. Foi ali que eu conheci irmãs que oraram por mim quando eu não tinha forças para orar. Foi ali que eu vi a mão de Deus agindo através dos meus pais que, mesmo sem entender tudo, me abraçaram e disseram: Filha, Deus vai te levantar. E Ele levantou, irmãos. Não do jeito que eu queria, não no tempo que eu achava que era para ser, mas do jeito dele perfeito, no tempo dele certeiro. Porque Deus não erra. Ele pode demorar, pode parecer que Ele está quieto, mas quando Ele age, é para valer. E hoje eu tô aqui de pé não porque eu sou forte, mas porque Ele é forte em mim. Não porque eu merecia, mas porque Ele é misericordioso. E sabe o que mais? Hoje eu posso olhar para aquele homem que um dia jurou me amar e em vez de ódio, eu sinto pena. Não pena de quem tá fraco, não pena de quem tá perdido.
Porque quem traía a aliança que fez diante de Deus, quem troca a bênção do Senhor por um momento de prazer, não sabe o que está perdendo. Não sabe a paz que está jogando fora. Não sabe o peso que vai carregar na consciência pelo resto da vida. Mas eu não vou ficar aqui falando dele não. Porque o que ele fez, Deus já julgou. E o que Deus faz, ele faz bem feito. O que eu quero é que vocês saibam uma coisa, Deus não abandona os seus. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, quando a gente acha que ninguém entende, quando a gente acha que não tem mais jeito, Deus está ali. E Ele não só está ali como Ele está preparando a sua saída. Pode ser que hoje você está no fundo do poço, mas amanhã, se você confiar nele, você vai estar contando o testemunho de como Deus te tirou dali. E para quem está lendo isso e pensa, mas e se Deus não me responder? Eu digo, Ele já respondeu. A resposta pode estar no silêncio, pode estar na palavra de um irmão, pode estar num sonho, pode estar numa música que você ouviu no culto. Deus fala de muitas formas, mas Ele sempre fala. O problema é que a gente às vezes está tão focado no nosso sofrimento que não para ouvir. Então, hoje, eu deixo um desafio para vocês. Para de olhar para a Storm e começa a olhar para quem calma a Storm. Para de contar as suas lágrimas e começa a contar as bênçãos que Deus já te deu, porque se você parar para pensar, você vai ver que mesmo na dor, Deus nunca te deixou sem um motivo para agradecer. Pode ser a saúde dos seus filhos, pode ser o pão de cada dia, pode ser o ar que você respira, tudo é bênção quando vem da mão de Deus. E se você está passando por uma luta no casamento, se você está sentindo que alguma coisa não está certa, não ignore. Não engula choro, não finja que está tudo bem. Busca a Deus. Fala com a Irmandade. Pede conselho aos anciãos. Porque o diabo adora trabalhar no escuro, mas quando a gente traz as coisas para a luz, ele não tem mais poder. A verdade liberta. E Deus não quer que a gente viva em mentira não. Ele quer que a gente viva na verdade dele. Então, se você precisa tomar uma decisão difícil, se você está com medo de enfrentar alguma coisa, ora. Pede a Deus, Senhor, me mostra o caminho. Se for para eu ficar, me dá forças. Se for para eu sair, me dá coragem. Mas não me deixa tomar uma decisão só com a minha emoção. Me guia pelo teu espírito. Porque quando a gente deixa Deus liderar, a gente não se arrepende. E para finalizar, irmãos, eu quero dizer uma coisa, a sua história não acabou. Não importa o que você passou, não importa o que fizeram com você, Deus ainda tem um plano. Pode ser que hoje você está machucado, pode ser que hoje você está com o coração partido, mas amanhã pode ser o dia que Deus vai começar a restaurar tudo. Deus é Deus de restauração. Ele restaura casamentos, restaura sonhos, restaura alegria, restaura paz. Mas para isso, a gente precisa soltar nas mãos dele e confiar que ele sabe o que está fazendo. Então, se você está precisando de um milagre, peça. Se você está precisando de uma palavra, busca. Se você está precisando de um abraço, vem para a Irmandade. Porque a gente não foi feito para viver sozinho. A gente foi feito para viver em comunhão, para se apoiar, para se levantar juntos. E antes de eu terminar, eu quero fazer uma oração por quem está lendo isso e está com o coração apertado. Pai Celestial, eu te peço por cada irmão, por cada irmã que está passando por uma luta hoje. Senhor, eu peço que tu toques no coração deles, que tu fales com eles como só tu sabes falar. Dá forças para quem está fraco, dá coragem para quem está com medo, dá sabedoria para quem não sabe o que fazer. Senhor, mostra para eles que tu não desististe deles, que tu tens um plano, que tu és fiel. E se tem alguém aqui que está sendo enganado, que está vivendo uma mentira, eu peço, Pai, que tu abras os olhos deles, que tu mostres a verdade, que tu os livres de todo o laço do inimigo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Então, irmãos, é isso. Se esse testemunho te tocou, comenta. Se você precisa de oração, escreve. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque a gente nunca sabe quem precisa de uma palavra de esperança hoje. E lembra, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele te trouxe até aqui para te mostrar que Ele é contigo até o fim. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E que a gente possa se encontrar lá no céu, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais traição, não vai ter mais choro, só vai ter alegria eterna na presença do nosso Senhor, até a volta de Jesus. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Eu não podia terminar esse testemunho sem contar mais um detalhe que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Porque às vezes a gente acha que depois da tempestade já vem a bonança, mas a vida não é assim não. Deus permite que a gente passe por provas para nos lapidar, para nos tornar mais fortes na fé, para dependermos só dele. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, irmãos, eu pensei, agora vai sarar, agora vai passar. Mas não foi bem assim, porque o inimigo não desiste fácil. Ele sabe onde dói,
e ele cutuca justamente ali. Eu comecei a ter pesadelos. Toda noite, eu sonhava com a mesma cena. Eu tava num lugar escuro tentando gritar, mas não saía som. E do nada, aparecia uma mão me puxando para um buraco. Eu acordava suada, com o coração batendo forte, e a primeira coisa que fazia era orar: Senhor, livra-me desse medo. Não deixa o inimigo me vencer. Meus pais, que sempre foram muito sábios na fé, falavam: filha, isso é batalha espiritual. O inimigo tá incomodado porque você tomou uma decisão certa. Agora ele quer te abalar, quer que você duvide, que você volte atrás. E eles tinham razão. Porque o diabo não gosta quando a gente obedece a Deus. Ele não gosta quando a gente escolhe a verdade, mesmo que doa. Ele não gosta quando a gente se humilha e diz: Senhor, eu não aguento sozinha, mas com o Senhor, eu posso todas as coisas. E foi assim por quase um mês. Até que uma noite, depois de mais um pesadelo, eu me levantei e fui pro meu quarto de oração. Eu me ajoelhei e comecei a clamar. Não eram palavras bonitas, não. Era choro, era gemido, era: Senhor, eu não aguento mais. Me ajuda. E foi ali, irmãos, que Deus falou comigo de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Não foi um sonho, não foi uma visão. Foi uma paz. Uma paz tão grande que encheu meu coração e me fez entender que mesmo no meio da batalha, Ele estava comigo. No dia seguinte, meu pai me chamou e disse: Júlia, hoje a gente vai jejuar. Não é só por você não. É pela sua família, é pela sua restauração. Porque Deus vai te dar uma vitória tão grande que até os que duvidaram vão ver que foi Ele quem fez. E a gente jejuou. Não foi fácil não. A carne reclama, o corpo fraqueja, mas o espírito, irmãos, o espírito se fortalece. E naquele jejum, Deus me mostrou que a batalha não era só minha, era espiritual. Era para a glória dele. Passado alguns dias eu recebi uma ligação. Era a irmã da Comum, uma mulher muito sábia, muito cheia do Espírito Santo. Ela falou assim: Júlia, Deus me mandou te dizer que você não tá sozinha, que Ele tá te guardando como a menina dos olhos. E que tudo que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus vai transformar em testemunho. Eu chorei, irmãos, porque era exatamente o que eu precisava ouvir. Não era consolo de pessoa, era consolo de Deus. E sabe o que aconteceu depois? O homem que me traiu, que me enganou, que jogou fora tudo que a gente construiu, ele começou a passar por coisas difíceis. Não tô falando isso com ódio, não. Tô falando porque a palavra diz que o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. E ele semeou mentira, semeou traição, semeou dor. Mas Deus, na sua misericórdia, ainda dá chance para ele se arrepender. Eu oro por isso. Porque eu não quero que ninguém se perca. Eu quero que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Hoje, irmãos, eu posso dizer que Deus me restaurou. Não foi do dia para a noite, não foi mágica. Foi processo. Foi oração, foi jejum, foi obediência. Foi aceitar que às vezes a gente não entende o porquê das coisas, mas a gente confia naquele que sabe todas as coisas. Foi aprender que a dor não veio para me destruir, mas para me aproximar mais de Deus. E eu quero deixar uma palavra para quem está lendo isso hoje: Deus não te abandonou. Mesmo que você está sentindo que está no fundo do poço, que não tem mais saída, que ninguém entende a sua dor, Deus entende. Ele está vendo cada lágrima que você chora. Ele está ouvindo cada clamor que você faz em segredo. E Ele vai te responder. Pode ser que não seja do jeito que você espera, pode ser que não seja na hora que você quer, mas Ele vai te responder. Porque Ele é fiel. Se você está passando por uma batalha hoje, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não vai vencer. Você vai vencer. Porque o que está em vocês é maior do que o que está no mundo. 1 João 4:4. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Então, irmãos, se esse testemunho te fortaleceu, dá um sinal aqui nos comentários. Se você precisa de oração, escreve. A gente vai orar por você. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha. Porque a gente nunca sabe quem precisa de uma luz no meio da escuridão. E lembra, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele te trouxe até aqui para mostrar que mesmo quando a gente não vê saída, Ele faz um caminho onde não tinha. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, Ele está do nosso lado. Mesmo quando a dor parece que não passa, Ele está sarando as nossas feridas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E que a gente possa cada dia mais confiar nele, porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 1:5. Até a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.